Olá, turminha do oitavo, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós temos aqui a aula 9, tá? Cujo tema é polinômios agora, ok? Nós vamos falar e caracterizar o que é isso. Bom, eu já comecei colocando uma condição aqui especial para que a gente possa entender. Polinômios, quando a gente pega esse nome, a gente vai agregar esse nome a uma família, ok? Então, como toda família, vocês lembram dessa aula quando eu expliquei, inclusive, em geometria, né? Que a gente usa bastante a família dos quadriláteros e tudo mais. Então, nós temos a família dos polinômios aqui. Então, por ser família, nós temos membros que pertencem a essa família e esses membros, eles têm nomes característicos de acordo com a quantidade de monômios que ele possui. Então a primeira pergunta, o monômio é um polinômio? Sim, o monômio é um polinômio. Alguém pode dizer, mas monômio, mono não é um? Exatamente, ele é um como característica do membro da família polinômio. Então polinômio é uma família muito grande que agrega essas coisas aqui, dentro dessa família. Então monômios, binômios, trinômios, polinômios, né? Que a gente, o nome da família é dado por aquela expressão algébrica que possui mais de 3 monômios na sua configuração. Então essa é a característica principal. Então nós temos aqui um binômio aqui, porque eu tenho 2 monômios, tá? Então eu tenho a soma de monômios, a junção de monômios. Alguém pode falar aqui, mas aqui não é uma subtração? Sim, é uma soma onde eu tenho um elemento negativo. Então seria 2x mais, entre parênteses, menos 3y. Então não deixa de ser uma soma, tá? E ao eliminar o parênteses, nós temos 2x menos 3y aí como característica já reduzida. Então 2x menos 3y está aí um exemplo de binômio. 50m² menos t ao cubo mais 2ab à sexta. É uma característica de trinômio. Então eu tenho 3 monômios aqui. E aqui eu chamei de tetranômio. Tetranômio. Menos 7x mais 8y mais 9 menos z. Menos 1z. Tetranômio porque nós temos 4 monômios aqui. Mas esse careta aqui poderia ser chamado de polinômio. Ou seja, aquele que dá o nome à família polinômio. Então, polinômio é uma família. Dentro da família eu posso ter o quê? Polinômios monomiais, binomiais, trinomiais, tetranomiais ou polinomiais e assim sendo. Muito bem, vamos ver aqui alguns exemplos que eu coloquei aqui. Eu vou destacar esse primeiro aqui, eu vou fazer, e depois esse daqui vocês podem pausar o vídeo aí e tentar fazer, ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Esse exemplo, aparentemente, você pode dizer que é um trinômio, porque você bate o olho e está contando os termos. Então você conta nessa expressão algébrica 3 termos. Só que com um olhar mais apurado, você vai observar o seguinte: esse termo aqui, que é o primeiro, e o último aqui, eles possuem a mesma parte literal. Então, em matemática, nesse assunto especificamente, devemos reduzir os termos. O que é reduzir os termos? É simplificar essa expressão algébrica, agrupando aqueles termos que têm a mesma parte literal. Condição necessária para a soma de monômios. A aula anterior que nós já tivemos. Então aqui nós temos esses 2 termos que eles deverão ser agrupados. É esse o nome que recebe. Então, ao olhar isso daqui, a gente tem, pegando os coeficientes, nós temos 3 menos 8, vou colocar entre parênteses, ok? De quem? Da parte literal, x², mais 6x. Muito bem, notem que eu só tenho 3 termos, os 2 estão aqui e o terceiro está aqui, que não é semelhante a nenhum outro. Ao fazer essa conta, 3 menos 8, eu tenho menos 5x² mais 6x. Ok, então ao fazermos o agrupamento, nós temos essa expressão algébrica aqui como primeiro aspecto trinomial, mas na verdade trata-se de um polinômio binomial ou simplesmente binômio. Por que binômio? Porque bi representa 2 monômios, ok? Eu queria que nesse momento vocês olhassem essa expressão algébrica aqui, olha, 9xy menos 7x mais 4y menos 6xy mais y
dessem uma pausa no vídeo de vocês e tentassem reduzir esse polinômio aí ao menor possível para a gente caracterizá-lo então como um polinômio monomial, binomial, trinomial e assim por diante. Pausem o vídeo e tentem fazer nesse momento, ok? Muito bem, turma. Então vamos conferir aí o que vocês fizeram. Observe que nós vamos agrupar por semelhança. Então, esse careta aqui carrega XY aqui nas costas. Então a gente vai passar e vai ver que tem um outro que é semelhante a ele. Então nós vamos agrupar. Ainda, quem quiser fazer utilizando o parênteses, pode fazer para ficar organizado e didático, tá? Isso não é necessário fazer, ok? Comentei isso na correção da aula anterior, tá? É só para vocês irem se acostumando com essa situação. Bom, notem que o x, ele está sozinho aqui, então deixa ele por último. Vamos pegar esse outro aqui, que possui o termo semelhante. Então, o coeficiente numérico de y é 4 e aqui é 1. Então, mais, abre parênteses, 4 mais 1 de quem? De y, ok? E a gente tem o menos 7x por último aqui, uma vez que ele está sozinho. Então, ao agruparmos os termos semelhantes, nós temos 9 menos 6, dá 3xy. Nós temos 4 mais 1, então temos 5y menos 7x, que estava sozinho na história. Muito bem, que nome recebe então essa expressão algébrica? Ela vai receber o nome de 1, 2, 3. Então são 3 monômios que a gente não pode reduzir mais, porque não possuem mais a sua carga literal igual, tá? Então aqui nós temos aqui o trinômio. Trinômio. Muito bem. Vamos ver agora algumas operações com polinômios, tá? Eu coloquei aqui como primeira condição o nosso aprendizado da adição e subtração de polinômios, tá? É muito comum agora, nesse momento, os polinômios receberem nomes, tá? E quando eles recebem nomes, é sempre por uma letra maiúscula, tá? Então, polinômio A, polinômio B, polinômio P, que eu chamei esse, polinômio Q, que eu chamei esse, ok? E nós vamos fazer algumas condições operatórias. Por exemplo, nessa primeira etapa eu quero a condição de somar o polinômio P com o polinômio Q. Muito bem, o polinômio P, ele é um polinômio trinomial, porque ele é 2x² menos 3x mais 1. Notem que nesse parênteses aqui, como eu caracterizei ele dentro do parênteses, não é obrigatório, tá? Eu não posso reduzir mais, porque os termos são todos diferentes. Da mesma sorte que o polinômio Q, chamado de menos 4x² mais x, é um outro polinômio. Alguém pode falar, mas a variável aqui é a mesma, professor. De fato, a variável é a mesma. É tudo x, só que eu não posso juntar, ok? Aqui você não vai juntar x² com x e falar que dá um x ao cubo. Não confunda operação adição com operação multiplicação, tá certo? Agora é o momento de vocês aí estarem verificando e observando as diferenças operatórias. Aqui nós vamos somar aqui esses dois monômios, e aqui não é possível somar, porque as partes literais com os seus respectivos expoentes também são diferentes. Então não basta ter apenas a mesma variável, ok? Então vamos começar fazendo P mais Q aqui. Bom, nessa ordem ou não, porque na soma você sabe que a ordem não importa, tanto faz você fazer esse mais esse ou esse mais esse, o resultado não será alterado, tá? Então a gente vai abrir um parênteses aqui e vamos escrever 2x², tá certo? Menos 3x mais 1, que adiciona ao polinômio Q menos 4x² mais x. Muito bem. Então, indicado a operação, eu indiquei a operação, agora vou executar a operação. Então aqui, ao executarmos essa operação aqui, podemos simplesmente tirar do parênteses. Professor, eu já posso fazer isso automaticamente? Sim, você pode fazer numa soma. Já já nós vamos ver a subtração e aí tem um cuidado especial com relação a isso. Bom, aqui então ficamos 2x² menos 3x mais 1. Então, como eu já me referi,
como aqui fora é uma adição, então todo mundo é aquela regra de números inteiros, tá? Todo mundo que está dentro do parênteses sai com seus respectivos sinais, sem alteração. Então, menos 4x² mais x. O que nós temos agora? Temos uma situação semelhante àquela anterior, ou seja, nós devemos agora reduzir essa expressão algébrica. De que maneira? Agrupando por semelhança, e agrupar por semelhança são aqueles que têm a mesma parte literal. Então nós podemos observar que tem um termo com x² aqui e outro com x² aqui. Então nós temos 2x² menos 4x², tá certo? Estou pondo juntinho para ficar fácil de observar. E eu tenho menos 3x, tem um outro termo com x que é o mais x, tem um termo sozinho mais um aqui, certo? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos, 1, 2, 3, 4, 5 termos. Estão todos os termos aqui. Notem que agora eu posso fazer uma conta direta, não me valendo do parênteses, tá certo? Então eu posso pular essa etapa. Se você já está familiarizado com essa situação, você vai juntar 2 menos 4. De quem? De x². 2 menos 4 vai dar menos 2x². Tá certo? Notem que você também vai juntar 3x negativo com 1x positivo. Então você tem menos 3 mais 1, menos 2x. E aqui mais 1. Muito bem, eu vou passar um traço aqui, porque agora também convém eu mostrar uma outra situação que você pode demonstrar essa adição. Vou vir para cá para ficar melhor para vocês observarem, ok? Um outro dispositivo que a gente pode usar, ao invés de ser esse em linha, que a gente costuma utilizar, e que também é mais comum nos livros, né, em trabalhos, em atividades, é apresentar essa soma dessa maneira aqui. Uma pouco comum, mas também que é usual, é você fazer aquele dispositivo de adição, aquele do arme e efetue também. Então você vai pegar a expressão de maior termos, né? Nós vamos pegar o polinômio trinomial e vamos colocar ele aqui, ó, 2x² menos 3x mais 1, ok? E esse daqui nós vamos dispor embaixo como se fosse um arme e efetue, sendo que nós já vamos colocar termo semelhante embaixo de termo semelhante. Então, menos 4x² nós vamos colocar aqui embaixo daquele que tem x², ok? O termo x nós vamos colocar aqui mais 1x, lembrando que x é um x. E aqui então a gente vai adicionar, que é essa a proposta que nós temos. E aqui, professor, deixa vago, se você não quiser, você sabe que no dispositivo você pode colocar um 0 aqui só para completar, ok? E agora nós vamos adicionar 1 mais 0 dá 1 no final, menos 3x mais 1 dá menos 2x, ok? E 2 menos 4 vai dar menos 2x². Ok, turma? Então aqui é a mesma situação e nesse momento aqui eu vou dar uma pausa no vídeo para a gente vir com a outra lousa então, passando para a segunda parte dessa tarefa, ok? Até daqui a pouco. Ok, turma, retornando aqui então, nós temos a seguinte condição. Nós temos 2x² menos 3x mais 1, que era o polinômio, né, que nós estávamos utilizando, e menos 4x² mais x, tá certo? Agora nós temos a condição P menos Q e Q menos P. Então não vai dar o mesmo resultado, professor? Nós vamos mostrar que não. Por quê? Porque vocês já sabem que quando nós temos a subtração, a ordem importa, tá certo? São duas operações em que a ordem importa, é a subtração e a divisão. Então vamos lá, vamos colocar nessa ordem aqui, nós vamos usar daquela maneira utilizando parênteses. Então, ó, 2x² menos 3x, ok? Menos 3x mais 1, que subtrai menos 4x² mais x, nessa ordem. Muito bem. Agora, notem que esse parênteses ele é eliminado naturalmente, porque aqui fora não tem nenhum sinal. Então, 2x² menos 3x mais 1, e aqui nós temos aquela regra, né,
Que nós sabemos que o sinal aqui fora é o oposto de quem está aqui dentro. O oposto, ou seja, quem é menos fica mais, quem é mais fica menos. Notem que não dá para resolver isso daqui e depois mudar o sinal, porque aqui não tem como resolver, porque nós já sabemos que isso é um binômio, ou seja, não dá para juntar mais que isso. Então nós vamos fazer o oposto de menos 4 é mais 4x², tá certo? Mais 4x². E o oposto de mais x, ou mais 1x, é menos 1x. Já vou colocar 1 aqui. Muito bem, então agora nós finalizamos aqui fazendo dessa maneira, olha. Juntando aqui o que é semelhante. Então nós temos 2 mais 4 de quem? Do x². 2 mais 4 do x². Aí nós temos mais quem? Mais menos 3 menos 1 de quem? Do x. Ok? E eu tenho mais um soltinho aqui, sem nenhum número para juntar com ele. 2 mais 4 dá 6x², menos 3 menos 1 dá menos 4x, mais 1. Então o resultado aqui é um trinômio, tá? Provavelmente aqui nós devemos ter também mais um trinômio e vocês vão ver a característica. Então nesse momento eu gostaria que vocês pausassem o vídeo de vocês e tentassem fazer então a operação Q menos P, ok? Pausem o vídeo agora e façam essa operação e a gente retorna. Ok, turma? Vamos lá. Então, nessa ordem agora, menos 4x² mais x, que subtrai essa expressão aqui, ó, 2x², ok? Menos 3x, mais 1, fechando aqui. Vamos eliminar do parênteses, então tirando aqui menos 4x² mais x, e agora o oposto de quem está desse lado. Então 2x² fica menos 2x², menos 3x fica mais 3x, e o oposto de mais 1 fica menos 1. Notem que o negativo é o oposto de quem está ao seu lado direito aqui. Ok? Então a gente vai fazer agrupamento por semelhança. Então nós temos menos 4 menos 2, 2x². Então tá aí os dois termos que se agrupam por serem semelhantes, que tem a mesma parte literal x². Nós temos mais quem? Mais 1x mais 3x. E nós temos o menos 1 sozinho. Vamos agora finalizar. Devo 4, devo 2, devo 6. Ninguém vai falar que menos com menos aqui é mais, tá certo? Aqui nós estamos juntando dívidas. Então, menos 6x², 1 mais 3 mais 4x, menos 1. Vamos comparar os resultados? Esse termo aqui, ao contrário, fica o oposto. Esse dá a mesma coisa o oposto e esse dá a mesma coisa o oposto. Então, para vocês observarem que uma situação é essa e a outra situação é essa, então dão valores opostos aí nessas condições, ok? Vamos agora dar uma olhada nessa última situação aqui de aplicação do polinômio, tá certo? Nós temos aqui onde mais vocês vão trabalhar e atuar, que a parte de aplicação a gente tem muito na parte de figuras, ou seja, figuras planas, áreas, né, superfície. Então aqui eu coloquei um retângulo aqui, mas é um retângulo juntando um quadrado de lado x por um retângulo de lado 2x. Então nós temos um retângulo que tem, né, esse lado aqui, que é a base x mais 2, e essa altura x, ok? E numa outra situação, a próxima de multiplicação de polinômios, né, numa outra aula, nós vamos ver o produto então dessas duas dimensões. Hoje nós vamos fazer o produto interno aqui que representa a área. Então nós temos como área lado vezes lado, então x vezes x, nós temos uma área chamada de x². Nós temos 2 vezes x, base vezes altura, então nós temos uma área 2x aqui, um pouquinho maior. Muito bem. Então agora, quem vai ser o polinômio que representaria a área total? Vamos chamar de T o polinômio que representaria a área total. Vamos ver quem é esse polinômio. Então seria a junção dessa área com a junção dessa área. E notem que isso caracteriza um polinômio
binomial pelo fato de que, apesar de possuir a mesma variável, são partes literais diferentes. Então, portanto, aqui a gente classificaria esta situação como uma situação binomial ou simplesmente binômio. Muito bem, então estamos entendendo a matéria. Vamos ver o outro aqui? Vamos caracterizar aqui então e finalizar a aula de hoje. Vamos fazer as áreas parciais, ok? Então, vamos pegar esse retângulo. Por que é um retângulo? Porque aqui é a medida A, aqui é a medida B. Então, a gente sabe que base vezes altura dá A vezes B. A vezes B, então, portanto, a área é AB. Notem que eu tenho um outro retângulo idêntico a esse daqui, né? De lado, né? Base B, ó, BB e lado A, altura A. Então, A vezes B, também tenho AB como o monômio que representa a área. Vide aula anterior, ok? B vezes B, B ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado, já vou colocar aqui. E aqui nós temos, aqui é um A, tá? Aqui está errado, é A. Aqui é B, aqui é A. Então aqui é BA. E aqui eu tenho um quadrado maior de lado A por A. Então A vezes A, nós temos A quadrado. Então vamos agora representar então essa área aqui. Então nós temos A quadrado, tá certo? Mais AB, mais AB, mais B quadrado. Alguém pode dizer, bom, então esse é um tetranômio, né, professor? Ou polinômio, porque ele tem 4 monômios. Observe que eu tenho 2 retângulos idênticos de mesma área. Então aqui a gente vai juntar esses coeficientes numéricos. Então vamos ter o resultado final como A quadrado, 1AB mais 1AB dão 2ABs. Então 2ABs mais 2ABs. Ok? 1AB mais 1AB. Estamos juntando, fazendo aquilo que nós já fizemos nessa aula aqui. E mais B quadrado. Muito bem. Então, qual é o nome que recebe a junção dessas áreas desse quadrado de lado AB e lado AB? Isso daqui é um quadrado de AB por AB. A mais B, A mais B. Tá? Próxima aula a gente vai fazer o produto, então, desses lados aqui como uma outra condição de trabalho com polinômios. Então, fechando a nossa aula aqui, nós temos aqui, então, um trinômio. Trinômio. E, mais adiante, esse trinômio será caracterizado como um produto notável. Ele será chamado aqui, na álgebra, como um trinômio do quadrado perfeito. Ok, turma? Então, por hoje é só. Nossa aula 9 finda aqui e até a próxima aula, então.